teve um vilão que acho que tem um livro muito interessante que é o Factfulness, né, que o autor ele fala que um dos maiores riscos econômicos que existiriam no mundo era uma pandemia e aconteceu. E a gente está pagando essa conta hoje e a gente vai pagar por algum tempo. Como é que isso aí, versus a equação de valor que a gente defende tanto, como é que isso aí está sendo posto à prova nesses dias? Olha, impacto enorme, né? Então, quando a gente fala sobre a entrega de valor e a gente está falando sobre a operação do dia a dia, e aí retomando os 4 pilares, né, do valor, o que a gente percebe é que durante esse período da pandemia de Covid, muitos desses pilares foram colocados à prova, como você bem disse. E aqui a gente está falando de uma mobilização mundial em torno de um evento desconhecido, né, de um agente desconhecido, mas que de fato estava desafiando os resultados clínicos. Durante muito tempo nós vimos vidas sendo perdidas por conta da nossa incapacidade de gerarmos intervenções eficazes do ponto de vista técnico para o controle da evolução da pandemia, ao mesmo tempo em que as experiências em saúde estavam literalmente ruins, as pessoas em unidades superlotadas, a incapacidade generalizada de manter relações e vínculos de maneira engajada por conta da impossibilidade de ir até as unidades assistenciais, tratamentos eletivos interrompidos em escala, como você também trouxe. Quando a gente fala sobre a questão da eficiência, né, como o setor de saúde se sustenta, quando você vê, por exemplo, a eliminação, principalmente do lado do prestador de serviço de saúde, né, os consultórios, os médicos, as unidades de diagnóstico, as unidades de hospitais, todas essas unidades com o setor eletivo de intervenções completamente anulado, né? Então, naquela época da pandemia, os serviços eletivos, ao serem anulados, impactou fortemente o setor do lado do prestador de serviço, porque ele tinha serviço para oferecer e não podia oferecer porque ninguém podia consumir. Aqueles que ofereciam serviços exclusivamente eletivos tiveram suas receitas anuladas. Não é o caso dos hospitais, mas é o caso dos consultórios. E aí, como é que a gente criava soluções, como se criariam soluções, mesmo que a toque de caixa, para resolver todos esses problemas da incapacidade do setor se tornar eficiente numa situação como essa. E o impacto disso posterior, que, por outro lado, as operadoras de saúde, que são as fontes pagadoras, não tiveram esses custos eletivos, por isso tiveram sinistros baixos durante aquele período. Mas depois, tudo isso que foi o eletivo acumulado veio cobrando agora. E por alguns anos isso ainda vai acontecer, não dá para resolver em um ano tudo que foi acumulado. E explico já por quê, não é uma conta simples assim. E o sinistro das operadoras agora explodindo. No ano passado, fechamento do terceiro TRI, as operadoras, em média, o setor como um todo, primeira vez em muito tempo, resultado negativo. E aí a gente começa a observar também outras dificuldades, mas todas elas afetando o valor nos seus pilares e nos seus fundamentos. Eu vejo que, exemplificado todo esse meio, esse miolo da crise, como é que o valor foi afetado, o pós também é importante a gente analisar, e como é que a gente, eu não chamaria de pós-crise, mas pós-período mais grave já vivido, pode ser que um outro período muito grave venha a ser vivido, mas até o momento o período mais grave da pandemia já vivido, o pós esse período mais grave, a gente ainda tem ofensas, né, ofensores à entrega de valor acontecendo no dia de hoje. Então, quando a gente comentou, por exemplo, da questão das operadoras de saúde com sinistralidades elevadíssimas agora, por conta do acúmulo de eventos eletivos que não puderam ser executados durante a pandemia e estão sendo executados agora, isso gera complicações, e aqui já conectando com o mundo da cardiologia, como você falou, mas não só da cardiologia, qualquer especialidade médica que lida com doenças crônicas,
muitos dos eventos que nós estamos observando hoje eram eventos há pouco tempo preveníveis. Eventos que não precisariam acontecer no curto espaço de tempo, eventos que não era esperado que eles aconteceriam no curto espaço de tempo. E por falta do acompanhamento eletivo, houve uma complicação do estado de saúde dos pacientes que fez com que eles deteriorassem seu estado de doença crônica. E ao piorar o seu estado de doença crônica, a gente observa que houve também o surgimento de novas comorbidades. Muitas delas desencadeadas pela falta de gestão e controle das doenças previamente estabelecidas. Isso é um capítulo exclusivamente que ofende a entrega de valor, que é o valor maior, que é a saúde, que é buscada pelos pacientes. Mas tem outros fatores. Então, por exemplo, o que era possível de se prevenir e fazer para prevenir doenças não instaladas também não foi feito. E doenças se instalaram, que não eram existentes. Não estou falando sobre agudização de doenças crônicas, mas de novas doenças se instalando, às vezes agudas, às vezes crônicas. Tudo isso foi se somando, então não dá para você resolver todos esses problemas em um único ano agora.